20 minutos antes do meu acidente, eu poderia ter evitado. A maioria das pessoas me pergunta assim, por que você não evitou? Quando você sente aquela onda das coisas que vêm do passado, se você fugir, parece que piora, sabe? Tem coisas que se você fugir, aumenta a, a criticidade. Então, você precisa enfrentar aquela realidade, entende? Com 21 anos, eu resolvi enfrentar a realidade. Eu falei, eu vou enfrentar isso. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou enfrentar isso. E aí, eu estava lá. Uma das frases que mais me chocou, que mais me impactou, foi no dia que o oficial de operações estava lá e falou assim: olha, não se iludam. Nós somos todos assassinos profissionais. Aí eu bateu para mim de um jeito, sabe? Falei, pô, eu não sou assassino profissional, cara. Entendeu? Aí aquilo deu um choque, um Tem que estar conflito. preparado para isso a qualquer momento nessa função, né? Tem que estar preparado para isso a qualquer momento. Eu fiquei pensando, mas eu não penso assim, eu não tenho esse. E você sente aquela aura toda daquele processo. Mas aí, seguindo adiante, fui vendo no dia do acidente mesmo, eu percebi que e aquilo ia acontecer naquele dia. Eu falei, não vou sair de casa hoje. Aí recebi o telefonema de uma amiga que, muito amiga da família, da gente, tudo. Hoje é dia do meu aniversário. Eu falei, não, mas hoje eu não tô me sentindo muito legal. Falei, mas, pô, você só fica aqui em Natal só esse ano. E você não vai vir no meu aniversário? Eu falei assim, então eu vou no seu aniversário. Aí eu já desconversei, porque eu já sabia que ia acontecer alguma coisa se eu saísse, entendeu? Então eu já procurei tirar a responsabilidade dela para não achar que era a responsabilidade dela ter me chamado no aniversário dela, tá certo? E não era mesmo, né? Porque o processo todo ao redor de mim era da minha situação, da minha vida, da minha condição. E nós fomos. Mas espera aí, deixa eu só voltando um pouco. Eu Foi sabia. nessa viagem que você ficou no mesmo hotel Não dessa era, personalidade, não? não era na viagem, ele não era num hotel, era na base aérea. Ele tinha um alojamento Mas era naquela. nessa mesma viagem. Eu estava morando em Natal. Ah, você estava Eu morando. estava Tá, tá. morando em Natal. Eu estava morando em Natal para fazer esse curso, né? Uhum. Eu fui para lá, né, em dezembro, e isso já era março. Foi logo no início. Desculpa, que Mas eu, ano isso? 1984. Vai fazer 40 anos agora Ano que vem. no ano que vem. 40 anos da minha QM. E aí o que acontece? Eu estava lá fazendo esse curso, e era esse aniversário, eu falei, não vou poder deixar de ir. Então, um amigão meu parceiro, que é o 01 da minha turma, o Balator, ele foi comigo. E eu contei mais ou menos assim para ele do que eu estava sentindo, mas eu não contei tudo assim, porque ainda fiquei preocupado que ele estava indo comigo. E a gente foi de moto junto, né? E a gente teve um acidente de moto. Esse acidente foi numa região assim que tem pouca iluminação, tem uns trilhos de trem cravados no chão, sabe? E tinha muito acidente, justamente porque tinha muito acidente ali. Era o final de uma avenida que terminaram, não fizeram o final da construção ali, né? E aí, o que que eu fiz? Eu, a gente veio já cansado depois da festa, não era tão, nem era tão tarde, mas e eu também nem estava a tanta velocidade assim para você achar, né? Eu estava até com certo cuidado, nem deixei meu colega levar. Ele queria levar, eu falei não, deixa eu levar porque, né, se acontecer alguma coisa, eu sou responsável, né? Não vai ser ele que vai ser o responsável. E aí, mas cara, quando nós estamos naquela descida assim, né? E para mim, você olhava assim e era uma reta. Para mim era uma reta. Você ia chegar direto na rodovia. Era uma Natal são 3 avenidas grandes que desembocam na rodovia, mais ou menos que nem Foz, tá certo? Foz é assim também. Avenida Paraná e etc. E elas desembocam na BR-277 lá na ponta. E essa BR é a BR que serve Natal e dali você vai ao longo a BR-101, né? Bom, e eu tô crente que eu ia na BR-101, então eu tava vindo o quê? 70, 80, não tava indo numa descida. Só que quando você olha, aquilo vira uma. É, é,
Trilho de trem, aquilo acaba e é uma ruazinha pequenininha de paralelepípedo. E eu já tinha passado ali antes. Só que eu esqueci. Naquele dia eu esqueci, estava tranquilo. Quando eu vi aquilo, em cima ali de noite, freiei, tentei passar na coisa, mas não consegui. Bati provavelmente com a minha perna num daqueles trilhos cravados e tive uma fratura exposta. Caí no chão, mas na fratura exposta eu peguei uma coisa chamada gangrena gasosa. O importante de tudo isso é o seguinte: foi uma fratura exposta, eu peguei gangrena gasosa. Gangrena gasosa é super incomum. Só dá em época de guerra ou com fezes de animais. Entendeu? Mas esse troço é que nem botulismo, uma bactéria super agressiva. Se cair na corrente sanguínea, um abraço. Dificilmente você morre. Então, como eu não sou porcelana chinesa, eu sou aqueles copos de barro ruim, que quando cai no chão, quebra a asa, mas continua inteiro, entendeu? Então, o bicho ruim é assim mesmo. Então, entendeu? Então, quebrou a asa, mas ficou, né? Mas ninguém acredita. Mesmo quando eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos, eu contei pro cirurgião que fez uma cirurgia que eu tive nos Estados Unidos mais tarde. Ele perguntou: você teve gangrena gasosa? Eu tive. Qual foi o tratamento lá? Não, septicemia de gangrena gasosa. Ele olhou para mim: septicemia é infecção generalizada, não sabe? Ele olhou para mim: qual tratamento vocês estão fazendo lá no Brasil? Não, eu falei: tratamento normal. Nem consegui fazer câmara hiperbárica, porque a câmara hiperbárica da Marinha estava fechada naquela época do meu acidente. Mas aí o que aconteceu? Tive um acidente, fui levado para o hospital, o INPS, da época, não era INSS, era o Valfredo Gurgel. Fui atendido no Valfredo Gurgel, fiquei lá 2 noites, que isso era de sábado para domingo, domingo para segunda. Na segunda-feira, eles me transferiram para o hospital da base. Quando chegou no hospital da base, que eles abriram, ainda estava sujo. Entendeu? Aí eles se escovaram, limparam, fizeram outra cirurgia, limparam tudo, mas eles perceberam que eu estava com uma infecção. Me puseram no avião e mandaram para o Rio, porque no Rio tem muito hospital melhor, tudo, mas na verdade também eles já estavam achando que eu ia morrer. Falei: bom, se tiver que morrer, deixa ele morrer no Rio, né? Mas pra gente não ficar. Mas então, até esse momento da cirurgia, você, assim, teve o acidente, mas estava consciente, estava lúcido. Estava sabendo tudo que estava acontecendo, né? Estava sabendo tudo que estava acontecendo. Você não, na hora do acidente, não perdeu consciência, desmaiou? Eu lembro pouca coisa, porque acidente é uma coisa assim, você fica com imagem. Injeção enorme de adrenalina também. Muita adrenalina, então eu lembro de eu deitado no chão, lembro de eu falar, lembro do momento, lembro de coisas assim, mas eu não tenho uma linha ininterrupta de memória disso aí, entendeu? Sim. Mas na hora do acidente, foi a fratura exposta ali, mas estava tudo... A fratura exposta, eu deitado no chão, não conseguia levantar. Quando chegou o pessoal que atendeu a gente, atendeu numa Fiorino, eu ainda lembro disso, e aí eles conseguiram me botar para dentro da Fiorino e me levar para o hospital. Basicamente isso que eu lembro, entendeu? Agora, coisa interessante, minha mãe registrou o dia que eu comecei a andar, que foi dia 24 de março de 1964. No dia 24 de março de 1984, eu parei de andar. 20 anos depois. Exatamente, eu andei. Nem mais um dia, nem menos um dia. O que isso significa? Não sei, mas é uma coisa bem interessante. Só me deram 20 anos de bípede aqui. Agora eu sou monópode. Com quantos anos a personalidade anterior? Morreu com 44. 44. Eu já estou com 60, então... Já passei já tô com vantagem sobre ele em termos de idade. Entendeu? Bom, mas outra sincronicidade impressionante mesmo, né? 20 anos exatos. Não, e ele começou a voar aos 21. E eu parei de voar aos 21. Entendeu? Impressionante. É impressionante também. A própria gangrena que ele falou lá que... Só dá em época de guerra. Também é outro processo que... É um negócio super que na época de guerra volta justamente do meio do... nada a ver. Exatamente. Nada a ver em tese, né? E aí, o que aconteceu? A minha EQM, ela não foi no dia do acidente. Porque como a infecção generalizada vai te tomando aos poucos, eles me escovaram, aquela coisa toda, limparam bastante. De segunda, na terça-feira de manhã, que era o dia 27,
Na terça-feira de manhã, eles estavam me transferindo pro Rio. Nessa transferência, eu comecei a sentir que aquilo ia me dominar, de alguma maneira, sabe? Sabe que você sente que você está ficando doente de uma coisa violenta, igual você pega uma gripe muito forte que vai te derrubar? Então, eu percebi que aquilo, eles me dando oxigênio no voo, aquela coisa toda, eu falei, esse negócio vai me derrubar. Isso foi o que me fez entrar em coma. Aí eu entrei em coma, quando eu cheguei mais ou menos umas 11 horas da manhã, eu entrei em coma. Eu não lembro mais de nada, mas a entrada do coma eu me lembro. A entrada no coma que é o início da minha EQM. Na entrada no coma, foi assim, foi engraçado que eu fui perdendo. A gente que lida muito com hipóxia, a aviação faz você lidar muito com oxigenação ou falta de oxigenação cerebral por causa do G. Eu tomei muito G, 10G, 8G, 9G na cabeça. A gente, por causa aquelas curvas, né, que vai... Toda acrobacia que você faz com o avião, qualquer acrobacia que você faz com o avião... Cada G é uma força da gravidade. É uma força da gravidade. A gente puxa 6G é mole. 6G a gente puxa 100 macacão anti-G. Quando a gente voa no Chavante, a gente voa com o macacão anti-G que aumenta a capacidade em 2G. Ele são bexigas de ar que tipo, é uma calça, tipo uma calça de cowboy, só que ele tem algumas bexigas que você liga num compressor de ar. Quando aumenta o G pressiona uma bola, essa bola abre uma válvula e essa válvula infla essa válvula permite inflar o seu macacão. Então, a única coisa que eu conheço da aviação, de tudo que você está falando, eu tenho alguma familiaridade com isso, de assistir Top Gun. Né? Aí agora lançou no passado o novo Top Gun lá do... inclusive Top Gun saiu depois disso. Depois disso. O lançamento e aí mostra eles fazendo esse treinamento para aguentar os 10G. O lançamento do primeiro Top Gun foi 2 anos depois da minha EQM. Do teu acidente, olha. Foi 2 anos depois da minha EQM. O Tom Cruise tem exatamente a minha idade. E aí, o que acontece? Eu cheguei no Rio, a entrada no coma é uma coisa bem interessante. Estava falando de hipóxia, né? Então eu estava acostumado a sofrer hipóxia. Como é que é isso? Começa a dar G, de repente você perde a visão periférica, sabe? A visão vai ficando... O lar vai ficando escuro aqui assim, porque e a visão vai ficando em túnel até que apaga. Você não desmaiou ainda, mas você não está enxergando nada. Entende? Porque um resquício de lucidez ali ainda. Não, você está lúcido. Você está completamente lúcido. A primeira coisa que você perde é a visão. Você ainda está lúcido, está sabendo tudo que está acontecendo, mas você não enxerga nada. Porque a quantidade de oxigênio no cérebro não permite que o seu sistema visual esteja funcionando, entendeu? Aí se você pressionar o abdômen e jogar sangue, aí começa a enxergar de volta, entendeu? Você faz e aquilo se enxerga de volta. Você grita às vezes. Já aconteceu isso? Várias vezes. Aí você tá no meio de uma manobra, você faz e acende a luz. Mesmo, então. É técnica mesmo para você aguentar mais G. Então essas são técnicas que a gente aprende e a gente faz. Então, sabendo disso, eu já sabia, à medida que foi diminuindo a minha oxigenação cerebral, como é que aquilo foi acontecendo. A primeira coisa que perde realmente é a visão. Então eu perdi a visão. Aliás, a primeira coisa que perde é a capacidade de se movimentar. Eu fiquei naquele estado cataléptico, né? Você não consegue mais movimentar o corpo. A última coisa que eu lembro que eu falei foi, eu pedi para a enfermeira ajustar a minha perna para ficar numa posição melhor, porque estava dolorido. E quando ela botou no lugar, aí eu relaxei, aí eu comecei a entrar no coma. Aí perdi a visão, né? Perdi a capacidade de movimentar, perdi a visão. E aí a última coisa foi a audição, assim, fica aquela coisa distante. No fundo, assim. Lá no fundo, daqui a pouco as pessoas falando que estavam aqui do lado, parece que está lá longe, aí sumiu. Aí sumiu, você perde o contato completamente com o mundo físico, né? Aí nessa hora, fiz uma visão panorâmica, assim, uma revisão de todos os pensamentos, sentimentos, todas as emoções que eu tive e todas as interações com as pessoas durante toda a minha vida. Que era 21 anos, até que foi rapidinho. Olá, Alexandre.
No episódio dele, ele contou alguns relatos que acontecia essa visão panorâmica mesmo. Só que é uma visão, muita gente fala em imagem, né? Eu não tive imagem nenhuma, foi só pensamento. Eu fui revisando os Uma pensamentos. lembrança Cara, completa. É uma coisa assim, e é de trás para frente, né? É ao contrário no tempo. E aí você vai fazendo uma espécie de balanço, sabe? Fui vendo os encontros humanos, eu vi a importância dos encontros humanos. De certa maneira, eu vi, naquele momento, dava para saber a importância que aquelas pessoas tinham na minha vida, coisa que a gente normalmente não sabe, entende? Durante, você não dá aquele valor enquanto está acontecendo. Você não sabe quem que eram aquelas pessoas dentro da sua estrutura, mas naquele momento eu sabia, entende? Já é uma visão mais ampla. Uma visão muito mais ampla. Eu já estava provavelmente mais... Não é só a lembrança, então é a lembrança junto com um significado maior ali. Eu devo ter expandido a minha vamos dizer, percepção, né? Já estava num estado mais expandido do que a lucidez humana comum, do que o cérebro humano. O cérebro humano tem uma certa limitação. A gente é muito mais que o cérebro. Nessa hora, dá para ver claramente que eu era muito mais que o meu cérebro. Então, eu comecei a perceber todas essas coisas. E aí, fiz o balanço, falei assim, nossa, eu não aproveitei bem, cara, os encontros humanos, principalmente os encontros humanos, eu dei pouco valor a isso. Né? Fiquei pensando, se eu tivesse outra chance, eu iria valorizar mais as relações e os encontros E isso humanos. quando você fala assim, se eu tivesse outra chance, você já estava pensando com uma certeza íntima que você ia morrer mesmo. Nessa hora. Mais ou menos, certeza íntima de que eu ia morrer. Ali uma sensação gostosa, muito prazerosa de morrer. Morrer não é ruim. É doce morrer no mar, como diria como diria nosso amigo, né, Jorge Amado. Então é doce morrer no mar. Dá uma sensação de alívio. Sabe aquela sensação de alívio que a gente tem quando a gente entra no sono? Multiplica por 1000, que é isso que você sente. É um alívio do corpo humano. O corpo humano é uma coisa muito pesada. É uma carga pesada que a gente carrega para lá e para cá. E a gente não se dá conta. A gente já está acostumado com ela. Mas que é praticamente uma prisão, né? O corpo humano. É como se fosse uma prisão. Agora, um ponto interessante você comentar, que acho que a própria visão panorâmica dele até é mais rara, porque das que eu já estudei, é muito mais visual do que o seu processo, o que é muito legal, porque algumas até a visão panorâmica ela pode ser até múltipla, né? Você pode ver várias cenas ao mesmo tempo, mas tudo numa ordem também. O tempo é complexo, né? O tempo é complexo aí. O tempo é complexo. Então, muito legal a tua visão. Agora, você chegou a perceber também, você falou das interações humanas, mas você teve alguma percepção das emoções dos outros ou foi mais assim, você... Você vai ver, eu já vou na hora da visão panorâmica, percebi as emoções dos outros, exatamente. Em resposta às minhas. Isso. Percebi exatamente isso. E aí eu percebi que, poxa, eu podia ter aproveitado as situações de uma maneira melhor. Eu não percebi muito as emoções dos outros e as relações que eu poderia ter aproveitado, não aproveitei. Então, as relações humanas são muito importantes nesse sentido. Foi isso que fechou para mim ali. E fiquei com uma sensação de incompletude. Deu uma sensação de incompletude, sabe? Mas naquela hora que deu isso, que eu estava assim, uma reflexão profunda, né? E eu senti uma expansão. Aí aquela expansão que eu estava aumentou mais ainda. Então eu senti a presença de duas consciências assim, e que me fizeram uma expansão assim enorme, mas uma expansão muito grande. Então eu saí daquela reflexão para uma sensação de completude. Eu estava com uma sensação de incompletude e fiquei com uma sensação de completude. E aí a mensagem, assim, que não tinha palavra, não tinha corpo, né? A gente estava num estado, vamos dizer assim, um estado mental, um estado de, sabe, de interação profunda. E aí ele falou, e eu percebi que eu conhecia muito aquelas duas consciências, entende? Que eram muito... Aquelas eram próximas, assim, irmão, mas é que eu conhecia muito mesmo. Conhecia muito consciencialmente, assim, conhecia muito espiritualmente, entende? Aquela interação. Era como se fosse uma amizade multimilenar, assim. Exato, uma amizade multimilenar, uma consciência que te conhece profundamente.
e que você Você conhece não ela associou especificamente a ninguém, assim, era uma coisa mais... eu tenho algumas hipóteses. Eu acho que uma dessas pessoas eu conheci nessa vida e a outra eu cheguei muito perto dele no Chile, entendeu? No Chile, cheguei muito perto dele, mas eu não tive a oportunidade de conversar. Eu acho que é uma consciência muito mais avançada que eu, está em outro nível, em outro estágio, e a gente já teve muitos contatos anteriores, e ele voltou naquele momento ali. E eu acho que ele era uma pessoa física. E os dois eram pessoa física, não eram Vivas. espírito. Vivas. Eles eram vivos. Eles eram vivos. Os dois Então, eram vivos. provavelmente estavam fora do corpo, no Eles caso. estavam fora do corpo naquela hora. Isso é um outro ponto muito raro, né? Porque você geralmente encontra parentes falecidos, ou mesmo que o pessoal fala do ser de luz, né? Que é o tipo de amparador, né? O benfeitor extrafísico. Agora, pessoas fora do corpo já realmente é uma raridade, né? E isso você coloca, assim, como uma situação que é o que você estava percebendo ali no momento. Na hora eu não sabia, eu imaginei que eles eram espíritos, que eles já tinham morrido. Mas depois, no encaminhamento da vida, eu passei próximo dessas consciências, muito próximo dessas consciências. E eu acho que eles são conscientes. São pessoas vivas, consciências intrafísicas, pessoas ainda humanas, pessoas humanas. E aí tem todo um capítulo do Chile, que é um capítulo à parte, daria para a gente falar muitas horas aqui só sobre já isso. fica já fica o convite aí para uma segunda edição aí da entrevista. Posso te contar uma série de coisas que a gente viveu no Chile. E em função até da relação com esse processo. Mas naquele momento, aí o que acontece? Eu não lembro o que aconteceu desse momento para o momento do retorno. Mas aqui passaram-se 18 horas. Entre isso e aquilo foram 18 horas. Quantos milênios do outro lado? Cara, muita coisa deve ter acontecido, porque eu voltei muito diferente dessas 18 horas. Voltei assim muito turbinado dessas 18 horas. Pra você ter uma ideia, só fazendo assim um resumo, para você ter uma ideia do que eu vivenciei. Eu tive 9 cirurgias em emergência. O meu curativo, ele era diário e com anestesia geral, porque você tinha que fazer debridação da área local. Eu parei de fazer debridação. Era, vamos dizer assim, fisicamente um sofrimento absurdo. Sofrimento emocional, zero. Zero. Entende? Então, fisicamente, e as pessoas que estavam perto de mim, que perceberam isso, elas percebiam essa mudança, entendeu? Mais de 2.000 pessoas foram me visitar no hospital. 2.000 pessoas. Aquilo foi uma atração. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Foi uma atração absurda, assim, porque naquela época eu participava participei durante um bom tempo de uma religião japonesa também, e era conhecida no Brasil também. E os meus colegas de turma, e as pessoas da família, e as pessoas que sabiam, aquilo fez uma mobilização muito grande das pessoas. E isso deve ter ajudado também na tua Isso tudo tem relação né? com o processo. Isso tudo tem relação com esse ajuste com essas consciências do passado. Agora um detalhe, você então estava lá expandido com aqueles 2 seres. Perfeito. E ali o que mais que aconteceu? Você fica naquele estado de não comunicação. Não, aí perfeito. Aí o que acontece? De não comunicação, não, de comunicação profunda, mas sem palavras. Sem palavras. E aí ele pergunta para mim assim: você quer viver ou quer morrer? Ah, foi feita a pergunta, então. A pergunta foi feita. Aí, não, mas sabe o que eu perguntei para ele? Eu vou lembrar disso aqui? Se eu for lembrar disso aqui, eu quero voltar. Se não, você diz o que é melhor. Tava lúcido, né? Tava muito lúcido. Tava muito Foi esperto, lúcido. foi esperto. Vou lembrar? Vai lembrar, então posso voltar. Bela sacada, né? Aí a pessoa pergunta assim, mas você não perguntou se ia voltar com uma perna do outro? Não, e não interessava. Se eu lembrasse daquilo, eu podia voltar sem perna nenhuma. Sem braço. Entendeu? Faz muita diferença. Faz muita diferença. Você colocou só essa condição, então. Não, o resto o resto não importa. O resto, Me adapto. Não, só diz o que é melhor que a gente faz. Agora, isso é um ponto muito positivo também, porque eu vivo brincando lá quando eu falo sobre EQM, que a frase mais falada da EQM é
você não pode ficar aqui, você tem que voltar. E todo mundo esperneia, né? Porque tá expandido, tá numa sensação de paz Não dá vontade de absoluta. voltar, não. Não quer voltar, não, quero voltar. Não, você tem que voltar. Agora, quando dá a opção, né, você quer voltar, é um outro passo também muito importante. Mostra que a tua vida já tinha todo o encaminhamento Sim, sim. e todo um processo pessoal muito positivo. Foi isso que eu tinha comentado no início. Eu sabia que eu tinha uma coisa para fazer. Cheguei ali, olhei. Aí, quando eu tive aquela visão inicial, eu falei, não, se eu tivesse chance de reajustar isso aqui, por isso que eu falei, vou lembrar disso aqui, me dá de volta que eu ajusto um monte de coisa. Eu já vi com um monte de coisa para fazer o ajuste, entendeu? Sim. Você assistiu um corte do ConsciencioCast e para assistir o episódio na íntegra é só abrir o link na descrição aqui abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber a notificação dos próximos vídeos. Um grande abraço a todos.